Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio Preview NBA 23-24 by KTO. Melhor lugar para você fazer a sua bet. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil. O homem, a lenda, the legend, diria o outro. Lucas, hoje é dia de falar de uma das maiores equipes de qualquer esporte do mundo, né? Uma das equipes mais relevantes do cenário internacional, global, planetário. Uma equipe que é autoexplicativa pela grandeza, uma equipe que quem conhece sabe e quem me conhece sabe também. New York Knicks, Lucas, o time da Big Apple, o time da Floresta de Concreto, o time da cidade onde os sonhos são feitos. Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo ótimo, tudo muito legal mesmo. Num momento, Guilherme, achei até que tinha preparado para o episódio errado, né? Durante essa sua introdução. Acho que é do Real Madrid. Mas depois eu lembrei, poxa, o Knicks é a equipe mais valiosa, segundo a Forbes, né? Então é isso aí mesmo, velho. É tradição, é raça, amor e paixão. E quem sabe, né? Quem sabe glórias virão no futuro. Porque, Pensamento assim, dissociado da realidade. porque assim, desde que a gente começou a fazer o podcast, 2017, de lá para cá, vou falar a verdade, Guilherme, o Knicks evoluiu em relação ao que o Knicks tinha apresentado nesse milênio até então, né? Então, não estou dizendo aqui que o Café Belgrado é responsável pelo sucesso do New York Knicks, né? Mas Mas eu também tô... não está dizendo o contrário. É isso, também não estou não dizendo isso. O que eu estou dizendo aqui, Guilherme, é que mesmo nesse momento em que o torcedor do Knicks, né, se é que há algum por aqui, ou que eu conheço algum, acho até que conheço, mas esse torcedor, ele tá dizendo assim, cara, mesmo nesses anos mais legais, ainda sinto que estou um pouco longe, né? Um pouco longe da onde eu deveria estar, né? E esse sentimento de mais ou menos impostor, né, Guilherme? Sabe a síndrome do impostor? O Knicks, maior equipe da NBA, ou a franquia mais valiosa, entra na temporada, abriu, vamos dizer assim, né? Abriu a odd lá no cassinho, 43 vitórias e meia. Uma a mais do que o Atlanta Hawks, e empatado com um monte de equipes, né? Que abriram com essas 43 e meia. Então ela já entrou aqui no nosso hall de equipes, a gente já tinha definido essa ordem, né? Só que o que aconteceu? Muita gente olhou para o Knicks e falou: 43 e meia? Os caras meteram 47 ano passado, então muita gente começou a pegar o over do New York Knicks e agora já está em 44,5 e pagando menos do que o under, né? Então, assim, tem uma chance de se deslocar ainda para 45,5 até o início da temporada. Então, o Knicks é aqui a sétima do leste. Sexta do leste, né? Sétima foi o Hawks. Sexta do leste, ou seja, caminhozinho para playoff direto, né? Uma equipe que tem Jalen Brunson e Julius Randle, dois candidatos, né, a premiações individuais, assim, de All-NBA, por exemplo, né? O Julius Randle pegou, o Jalen Brunson terminou muito forte a temporada, pode ser que pegue na próxima, né? Não se mexeu tanto em relação ao ano passado, a gente vai já falar de chegadas e partidas, sem a trilha sonora, né? Já é ponto pacífico que não funcionou tão bem. Não pegou, né, cara? Uma pena. Ninguém se manifestou a favor da trilha sonora, né? É impressionante a falta de adesão do público. Então é importante que a gente tenha essa autocrítica aqui, né? Essa síndrome do impostor do Gibas fazendo. Mas, Guilherme, o Knicks tem, então, assim, uma certa goodwill, né? As pessoas olham para o Knicks e olham com boa vontade nesse momento, né? Olham dizendo, cara, Knicks vem para mais um ano interessante, né? Entre as 6 melhores equipes do leste, quem sabe, de acordo com os dados sendo lançados, Gibas, pode pegar até um mandinho de quadro, por que não, né?
Sente que é mais ou menos por aí, Guilherme? De maneira geral, o Knicks vem para uma temporada de afirmação ou ainda é uma equipe um tanto confusa, um tanto com um rumo que não é bem... Assim, você olha para o endgame do Knicks pensando assim, cara, o Knicks quer chegar aonde? Você acha que ele está querendo chegar num título? Acha que está querendo chegar o mais perto possível? Acha que ele está querendo ser uma franquia que se mostre estável a ponto de conseguir atrair, quem sabe, no futuro o Giannis? O que você vê aí para esse, de maneira geral, o que o Knicks é nesse momento? É um time que compete muito e que, sim, está voltando a ter esse sentimento de grandeza que, na minha opinião, atrapalha o Knicks, né? Acho que é até curioso falar isso, mas quando o Knicks entra nessa vibe, né? Hoje, estamos preparando, não estava acompanhando essa grande virada de pensamento do Knicks, que foi um tempo que até... Uma questão que até há pouco tempo eu estava até elogiando, que o Knicks não aparecia mais nesses tipos de rumores, né? Porque ele tinha entendido o seu tamanho, mas também a sua possibilidade de construção de elenco, por onde ir, quais são as maneiras de chegar, que não tem atalho, que você não, diante da organização que estava colocada, você não vai trazer jogador de elite. Não era assim que funcionava, não era simplesmente o fato de você estar na cidade mais importante dos Estados Unidos, que isso automaticamente te garantiria atrair todos os jogadores que você quisesse e tal. E isso, acho que entender isso faz a gente olhar um pouco o Knicks como um time que é um pouco mais interessante hoje, um time que foi em outra direção, criou uma identidade na ocasião, né? Quando traz o Thibodeau parecia bem anacrônica, mas hoje faz bastante sentido, sim, ainda que ainda anacrônica, acho anacrônica ainda, mas faz bastante sentido. Você sabe o que esperar quando você vai ver o Knicks, né? Um time de muita defesa, um time que joga os 82 jogos da temporada regular com uma vibe de playoff, e é por isso que ganha tanto. Acho que esse é o ponto de partida para o Knicks ser o que é. E aí os movimentos foram muito nessa direção, né? Se você olhar o time titular do Knicks, que tem Jalen Brunson, Quentin Grimes, RJ Barrett, Julius Randle, acho que vai ser o Mitchell Robinson, né, o quinteto. Você olha para ele, assim, não tem uma estrela óbvia, ainda que tem jogadores que tenham se tornado estrelas, mas assim, o caminho para que Jalen Brunson se torne uma estrela, acabou de jogar inclusive pela seleção dos Estados Unidos, assim, é uma longa trajetória de um jogador que foi draftado bem tarde, que começa no banco, com poucos minutos, vai conquistando espaço até que se torna relevante. O Knicks faz uma operação arriscada e até está pagando por isso para conseguir levá-lo. Transforma o Julius Randle, né? Dá mais espaço para o Julius Randle ter o seu centro do seu ataque e também usufrui disso muito bem, embora acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas assim, a troca que traz o Josh Hart, que eu acho que é um bom complemento para essas coisas que o time tem feito. Então, em geral, assim, é uma leitura de time, e até os reforços dessa temporada, né, das chegadas e partidas. É um time ciente, assim, de que não tem atalho para chegar longe. Sim, a chegada de um nome como Antetokounmpo, meu Deus do céu, ou qualquer outro de elite da NBA, muda esse time de patamar, coloca o time em outra situação. E claro que para essa pessoa olhar para Nova York como um atrativo para sua carreira, por todos os cartazes. Agora tem um negócio que você paga lá não sei quantos dólares e eles botam na Times Square, viu, Lucas? Tem muita gente fazendo isso aí. Mas aposto que uma estrela vai para o Knicks e vai ficar muito mais tempo, né? Do que os dólares que você passa lá para ficar alguns segundos na Times Square. Então, claro, tem isso tudo, mas ao preparar para esse episódio, já comecei a ver que já está nisso de novo, né? Já tem montagens do Giannis, com esse negócio que o Giannis não vai ficar, tal. Já tem essa expectativa de que o Knicks, de alguma maneira, seja o maior atrativo de um super talento, e que aí, cara, acho que é assim, para usar aí o verso do Marcelo D2, né? Se o papo for por aí, já começamos mal. Não acho que isso é o endgame, para usar a expressão que o Lucas usou, do Knicks. Não acho que é por aí. Acho que, claro, se isso acontecer seria espetacular, mas acho que o Knicks está criando um caminho para ser uma franquia relevante de outros modos. E foi o que deu certo.
Esses outros atalhos, assim, não foram atalhos, na verdade, né? Eram armadilhas. Eles nunca se mostraram caminhos para a vitória, porque eles nunca aconteceram de fato. Então, acho que existe o buzz da imprensa, o buzz do torcida, dos produtores de conteúdo independente, que querem arrecadar dinheiro, arrecadar views, arrecadar coisas sobre isso, e tem os movimentos do Knicks, Pode ser né? a mesma pessoa, o torcedor e o produtor de vídeo independente, produtor de conteúdo independente. Pô, no futebol brasileiro é o que mais tem, né? Acho que quase não tem mais o outro lado, né? O que não é torcedor, o que mais tem de produtor de conteúdo no futebol brasileiro é de torcedor, né? Até uma pena, né? Não tem tantos projetos que são independentes, e aí eu aproveito para mandar um salve para a galera da Trivela, né? Que são, pô, na minha opinião, assim, os GOATs aí de produtores de conteúdo do esporte no Brasil, uma referência para todo mundo que quer fazer produção de conteúdo no Brasil. E tem feito bastante coisa de futebol brasileiro agora, nessa nova fase do site. Um salve lá pra galera. Então, assim, se a gente quiser olhar especificamente para o que o Knicks faz, a gente vai ficar com esse pé no chão, que é onde eu gosto. Se a gente for pro burburinho, a gente vai em outra direção, Lucas. Eu vou ficar com o pé no chão. Eu acho que o Knicks é um time que tem construído essa identidade do operário, né? É curioso, porque é um operário de Manhattan. Não sei que tipo de indústria ainda existe em Manhattan. Cara, o aluguel. Acho Esse difícil operário que morar exista. de aluguel em Manhattan, meu Deus do céu. O que ele Assim, tem que operar? É isso, né? Mas provavelmente, assim como boa parte dos trabalhadores em cidades grandes, né? Trabalha em Manhattan e depois volta para suas casas, geralmente em cidades que cobram menos, né? Menos estocadas aí enfim. Lucas, então assim, vou defender o Knicks sóbrio aqui. Vou defender o Knicks sóbrio, vou defender o Knicks desesperançado, que esse para mim é o Knicks bom. OK? Mas o Knicks fez movimentos até agora pensando em sobriedade, né? Pensando em desesperança, né? Porque assim, é legal esse time, mas ele tem um teto, né? E esse teto ficou um pouco em evidência quando a gente viu esse time não conseguir superar um Miami sem Jimmy Butler, né? Então, assim, existe um teto para esse Knicks, para esse modelo de Knicks, por isso que imprensa, torcida, produtor de conteúdo independente, muitas vezes espera, assim, a chegada, né? Anseia pela chegada de alguém de fato elite, né? Claramente elite, que coloque o Knicks na briga mais acima, né? A gente fala que o Knicks pode, quem sabe, pegar um mando de quadra como sendo, assim, o melhor cenário para uma temporada do Knicks, né? Lógico que por sei lá, um pouco mais de sorte poderia ter, assim, com muito mais de sorte poderia ter vencido o Miami, chegado no final de conferência, né? Não aconteceu, não pareceu que ia acontecer, ficou um pouco longe de acontecer, mas ainda assim estava lá na semi, né? E estando na semi, Guilherme, o basquete é uma caixinha de surpresa, né? E o Knicks, o que aconteceu de chegadas e partidas, né? O Knicks se movimentou de maneira serena. Chegou o Donte DiVincenzo, né? O Donte DiVincenzo, um ex-jogador também da Universidade de Vila Nova, né? Foi até o Most Outstanding Player da final, Gibas. Foi. Quando tinha de lembrança, né? Naquele time. Tinha o Michael Bridges também, naquela versão de time. Acho que ele estava nessa, sim. Acho que ele estava. Era um time bem legal ali de Vila Nova. Já tinha o Josh Hart, né? No Knicks, que também é dessa galera. E o DiVincenzo veio, Gibas, num salário mid-levelzinho, né? Por volta de mid-level, entre 10 e 12, 4 anos de contrato, 27 anos, na teoria, né? É o período do auge do jogador, né? 27 até os 33, 32, por ali. Então, assim, na teoria, um salário de médio de 11 bilhões e meio por ano é legal, DiVincenzo, né? É um cara que mata a bola, é um cara que pode criar alguma coisa, um pouquinho, né? Vindo do drible, mas o grosso do trabalho dele vai ser chutar a bola livre, vai ser defender, né, os seus adversários, não se perder defensivamente, né, fazer uma lateral, né, 2, quem sabe até defender alguns jogadores da posição 3, ele não é tão alto assim para poder trocar com todo mundo, não é um exímio defensor, mas tem o seu talento ofensivo
um salário dentro da média, acho que mais ou menos o que aconteceu com o Knicks, né? Um time dentro da média consegue atrair aí um bom free agent. Ele foi quem chegou de relevante, a não ser que aconteça alguma doideira, né? Porque chegou o Isaiah Robb também, chegou o Dylan Windler no contrato two-way, chegou o Nathan Knight no contrato two-way, Jalen Martin no contrato two-way. Então, assim, o Knicks não mexeu na sua estrutura de time, né? O Knicks chegou um Charlie Brownzinho também, né, Gibas? Porque, por que não, né? Um Charlie Brown Jr.zinho, e aí um Dwayne Washington, né? Esse tipo de atleta aí que o Knicks conseguiu trazer para o fundo do seu banco, né? Mas o Divitinos é aquele cara que você conta para a família, ó, chegou um cara novo aí no Knicks, viu? Olho nele, né? Olho nele. E quem saiu desses que você conta para a Você falou família? do. Desculpa, Lucas, você falou do Arquidiácono? Você quer falar para sua família sobre o Não, é Arquidiácono? porque é mais um de Vila Nova. É Ele mais um. saiu do time, não foi? Ele ficou. Ficou, pô, ficou. Boa. Ele já tinha chegado ano passado, né? Boa. No Knicks. Né? E Gibas Ninguém chegaram. notou. Quem saiu, Gibas, foi Obi Toppin, né? Obi Toppin sai, é um cara que foi draftado no início de um draft, era o principal jogador principal jogador de um ano de NCAA, né? Ele deveria mesmo ter sido o principal jogador, porque ele já era um pouco mais velho, ele já era bem bom, etc. Não tinha aparentemente assim uma projeção tão grande enquanto jogador da NBA, por isso que deu uma caída no draft, mas tem talento ali, tem talento ofensivo, tem muito talento atlético, né? Ele é um grande atleta, corre muito bem a quadra, pula por cima de geral. E o Obi Toppin sai do Knicks. O Knicks opta por não dar essa extensão contratual para ele, né? O Knicks opta por abrir mão desse projeto, por não meter grana, né? Meter caixa, meter bala no Obi Toppin. Por quê? Esse porquê, Gibas, é que me faz ficar de orelha em pé, né, em relação aos planos de médio e longo prazo do Knicks. O Knicks, ele tá sabiamente, né, inteligentemente, permanecendo flexível, né, se cuidando, né, se deixando estar, né, deixando a NBA passar através dele, né, não está fazendo grandes investimentos, não está pegando aqueles jogadores, né, não está, por exemplo, na saga do Damian Lillard, não foi no Donovan Mitchell, né, não está indo no talento premium, mas um talento premium que faça desmontar o time, tá? Ok. Ao fazer isso, o Knicks automaticamente se coloca em posição de receber um talento premium, né? Um talento Giannis, por exemplo, né? Um talento Embiid. São jogadores que recentemente estão sendo monitorados por oportunidade de mercado do New York Knicks. O Knicks hoje, Guilherme, é um grande Rodrigo Caetano dentro da NBA, né? É, né? Tá monitorando todas as opções aí de grandes atletas, né? O Rodrigo Caetano que viaja para a Europa, né? Não é o Rodrigo Caetano que procura na Série B um reforço, né? O Rodrigo Caetano que vai na Premier League, vê um jogo da Premier League, sabe? Vê uns jogos do Benfica. O Rodrigo Caetano que vai dar uma olhadinha no futebol italiano, né? De repente no Zenit. Porque é Zenit ou Zenit? Porque tem muito atleta brasileiro por lá, vai no Shakhtar, né? No jogo do Shakhtar. O Zenit é Corinthians, né? Só tem jogador do Corinthians lá, então não sei como é que o Rodrigo Caetano precisa ir pra lá, porque enfim. Só ter visto os jogos do Corinthians aí nos últimos anos que conhece todo Não, mas mundo. ele vai para monitorar de perto, ver se já tá podendo Ok. trazer, entendeu? Ok. Ver como é que tá a relação com o time lá, ver se o atleta tá feliz. Tá tentando já monitorar para trazer um talento que chegue aqui e seja um dos principais jogadores do campeonato. Então, o Knicks está nesse momento, tá organizadinho, tá com flexibilidade no cap, tá com bons talentos jovens. Então, se você fala assim, RJ Barrett, ele pode não ter se tornado o supra-sumo, sabe, da qualidade jovem, mas é um cara de 23 anos, legítimo, de 20 pontos por jogo, que ainda tem por onde melhorar dentro da carreira, né?
Você vê o Mitchell Robinson, um salário bem médio para um cara de 25 anos que dá toco, que consegue dominar uma série que tinha do outro lado o Jarrett Allen, Evan Mobley, né? Então, assim, tem talento sedutor, digamos assim, né? Emmanuel Quickley, um cara que vem do banco, pontuador, deixa o jogo mais... dá uma cara diferente para o seu time, né? Quentin Grimes, um cara que com 22, 23 anos já é titular e consegue se portar bem, né? Defende, mete a bola livre. Então, assim, o Knicks foi adicionando peças jovens. O Evan Fournier tem um contrato que hoje é expirante, né? Então, um contrato de 19 milhões que o ano que vem é team option, né? Então, acaba esse contrato, né? Então, o Knicks tem muita pecinha legal para uma troca, viu, Gibas? O Knicks tem muita pecinha para monitorar jogador, o Knicks tem muita pecinha. E assim, tem escolhas, né? Tem escolha do próprio Knicks, tem escolhas de outras equipes. Então, é um time que está muito bem posicionado. Agora, quando a gente olha dentro de quadra, quem vai para a quadra, quem vai disputar as partidas dessa temporada, a gente não tem como colocar o Knicks como um dos grandes times. Você não chega na temporada dizendo o Knicks... Cara, acho que o Knicks é um dos 8 favoritos para o título. Eu acho que pouca gente vai ter esse tipo de insight, vamos botar assim, né? Então, assim, é um time com bons talentos, é um time que tem jogadores em condição de evoluir ainda, é um time, sabe, que vai ser competitivo, que pode brigar por mando de quadra, mas ao mesmo tempo é um time que sabe que do jeito que está construído tem um teto. É diferente, por exemplo, do Cleveland Cavaliers, que você não tem como botar um teto nesse time do Cleveland Cavaliers, porque tem uma evolução do Evan Mobley, tem a evolução do Darius Garland, sabe? Tem um segundo ano de Donovan Mitchell ao lado de Darius Garland, tem um técnico novo que vai chegar em algum momento, né? Provavelmente depois dessa temporada. Então, assim, você vê que esse Cavs pode chegar mais longe do que o que está chegando, sabe? E esse Cavs hoje já é superior ao Knicks, né? Pelo menos assim, faz campanha melhor. Então, embora tenha sido eliminado pelo próprio Knicks, né? Mas então, assim, você vê outros times fortes, mais ou menos dessa zona, com projeções melhores do que você olha o Knicks. Agora vai para a quadra e vai competir, e aqui a gente vai dizer se vai ser melhor ou pior do que a temporada de 44 vitórias e meia. Você já deu um flerte aí, Gibas, com a rotação. Quer continuar? Quer meter o restante da rotação do Knicks? Cara, a rotação do Knicks é uma rotação bem enxutinha, assim, né? O Thibodeau não é famoso por usar... É um enxuta no bom sentido, porque, por exemplo, quando você vai falar assim de uma condição física, né? Ah, fui na academia, agora eu tô enxuto, né? Ou seja, eu tô seco, né? Digamos assim, tô com pouca sobra. Mas tô bem, né? Tô forte. Ou é um enxuto que você olha e fala assim: ih, rapaz, precisa dar uma encorpada. Cara, eu acho que ela é intencionalmente enxuta, sabe? Mas, de Ok. fato, não é bem uma rotação saudável, vamos falar assim. Boa. É um time que é comandado por um técnico famoso porque que os jogadores joguem muito tempo, né? Joguem para cima de 30 minutos. E então já parte do pressuposto que pouca gente entra em quadra e muita gente entra, se entrar, entra rapidinho, sabe? Então, assim, você tem Jalen Brunson na posição 1, RJ Barrett, Quentin Grimes, Julius Randle e Mitchell Robinson. Esse é o time que jogou boa parte do ano passado, que deve jogar esse ano. E aí você tem a rotação, os jogadores principais são o Emmanuel Quickley e o Josh Hart, que de certa maneira compõem. Acho que o Dante de 20 anos vai ser outro destes, mas a gente também achava isso do Evan Fournier. E não aconteceu, né? O Evan Fournier não conseguiu entrar nessa rotação, ele tá no time, mas como se não tivesse, né? Fica ali muitos e muitos jogos, você quer sair do banco, mesmo sendo o Knicks um time com problemas ofensivos em boa parte dos jogos. Mas é que, na verdade, a ideia era outra, né? A ideia era que a defesa fosse a chave do time. Então, não dá para usar um cara que eles achavam que não era intenso o suficiente, não defendia forte o suficiente. Mas, enfim, vamos ver como é que o Dante de 20 anos entra aí. Acho que ele é um jogador que pode fazer sentido.
E aí você tem na rotação ainda o Miles McBride, que tem como principal atributo o fato de ser noivo de uma brasileira, né? O Bride é noivo de uma brasileira. Influência brasileira. Influência brasileira, que faz muitos TikToks sobre ele, inclusive. E na prática, me parece Miles McBride o jogador de NBA mais próximo a defender a seleção brasileira nos próximos anos, né? Porque, enfim... Pô, ele faz uma diferença boa, velho. Porra, ia ajudar legal, assim. Ele é um 1/2 que defende muito, muito, e é bem intenso. Ia ser bem legal mesmo. Se alguém puder conversar aí com a esposa influência dele. E a gente ia ter um brasileiro de novo na NBA, né? É isso. E, pô, seleçãozinha... Cara, ele ia fazer o estraguinho dele no FIBA, viu? Porque jogador NBA, você sabe como é que funciona. No garrafão ainda, você tem o Isaiah Hartenstein, que é o pivô. É um grandão melhor do que parece. Ele não é bom. Ele é muito melhor do que parece, velho. A cara dele é de ruim, mas ele é bem bom. Ele é interessante, né? Ele é bem grande. E faz umas coisinhas, tá legal. E tem o Jericho Sims, que joga de vez em quando, né? Aí, assim... Esse time tem um buraco óbvio, que não é tão óbvio, que é a posição 4. Se o Julius Randle sai, não tem o reserva da posição. A não ser que a gente considere o irmão do Obi Toppin um jogador. O ano passado tinha o Obi Toppin. Lucas, o Obi Toppin jogava muito pouco. A verdade era essa, assim. Ele começou 5 jogos de todos e a média dele de minutos foi 15 minutos. Então, assim, o Obi Toppin nunca caiu no gosto do Thibodeau. Deixá-lo partir num duelo, sabe? E agora ele tem o Jacob Toppin, né? Que é igual o Toppin, inclusive. Não é igual. É um jogador que imagino que se tiver muitos minutos vai ser para confundir a galera, ninguém reclamar da ausência do Toppin. O Toppin tá aí, pô. Nunca saía mesmo do banco, né? Acho que a gente vai ver um Josh Hartzinho, viu? Pegando posição 4 meio. Já aconteceu isso agora, né? Essa tem sido a solução. O Josh Hart, ele joga muitos minutos na posição 4. O time joga com Jalen Brunson, RJ Barrett, Quentin Grimes, Josh Hart e um pivô. Tem sido uma das soluções, porque ele defende bem, múltiplas posições, pega muito rebote. É um dos guards que mais pega rebote. Cara, ele tem o dom do rebote, né? Ele parece que adivinha onde a bola vai estar. É mais um jogador que estava na seleção, né? É um cara que... Ele pegou minutos na 4 na seleção. Pegou bastante, ajudou bastante, inclusive, né? Então ele tem um tempo de rebote, ele tem a defesa bem forte, então é um cara que certamente vai estar nesse pacote aí de equipes, de minutos. Agora, não é um 4, né? Não é um 4 tradicional, então uma ausência de Julius Randle obriga o Knicks a ser mais dinâmico. Eu não sei se isso é ruim, entendeu? É uma lacuna também que é interessante. Claro que vai faltar algumas outras coisas, mas o Julius Randle, assim, não é como se fosse um as defensivo, não é como se você precisasse necessariamente... Um valete defensivo? Cara, depende da vira, né? Depende do que virar. Ok. Se virar uma dama, de repente, ele pode ser um valetinho de ouro, de repente. Sim. Então, assim, acho que o Knicks tem essa identidade, essa intensidade, tem suas lacunas, mas vai continuar ganhando o jogo, Lucas. Esse time ganha jogo, esse time bate bastante lance livre, esse time jogando no Garden joga com uma intensidade admirável, fora também, né? Mas é um time curto, é um time que quando tem problema de falta começa a sofrer muito, porque começa a entrar gente que você não se lembra que existe, ou você começa a ver rotações esquisitas, né? Com muito jogador. Quando tem lesão, o time, pelo fato de ser enxuto, acaba não conseguindo manter, né, um bom nível. O ano passado, eu acho que o time até conseguiu sobreviver bem com as lesões que teve, com os problemas físicos, né? O time teve, ao longo do ano, o Jalen Brunson por um tempo fora. Você teve o Quentin Grimes também, ficou bastante tempo fora. O Mitchell Robinson só virou efetivamente assim, parte do time na reta final, assim. Teve alguns problemas físicos, foi o que menos jogou jogos, né, desse núcleo do time. Então é um time que tem sobrevivido diante dessas dificuldades todas, né? Consegue vencer jogos, consegue competir. Acho que a gente tem que ver, Lucas, ainda um ponto, né, que eu não acho que o RJ Barrett vai mudar o jogador que é. Eu acho que ele pode ficar mais sólido. Ele vai continuar sendo esse jogador que joga principalmente fora da bola. Você não quer que ele seja um seu criador. Esse chute dele de 31%, cara, ele
mata a bola, mas ele de fato não é um chutador confiável. Eu não vejo esse 31 virando um 38 ou 39. Ele talvez vire um 33, sabe? Mas o que o Knicks pede para ele é que seja muito intenso defensivamente e que na transição ele ataque rápido a cesta, se ele consegue. Tem o Emmanuel Quickley, que é de uma agressividade admirável, e esse mete bola desde o drible, corre bem pela quadra. É um cara que eu quero ver, né? Um cara que eu me interesso bastante. É um pouco isso, Lucas. Acho que é um time que... É difícil falar isso, né? Porque o pessoal pode me entender mal. Mas não é um time carismático. Não é um time que você... Pô, vou assistir aqui que tá rolando no Knicks. Mas é um time que, pra própria torcida, ele é muito recompensador. Pô, acho que saí bem nessa, né? Ele não é carismático, mas ele é recompensador. Ok. A torcida, ela não se frustra de ver esse time em quadra, porque vê que eles entregam tudo que tem. Assim, eles não, é um time que você não vai ver o técnico chamando ninguém de perninha mascaradinho, mesmo o Julius Randle, que cria confusões com a própria comissão técnica algumas vezes, inclusive recentemente. Mesmo ele, assim, ele é uma entrega, cara, que é admirável. E tem runs sensacionais dele jogando um contra um, naquele jeitão de Julius Randle, de trazer a bola desde a defesa. E é muito difícil pará-lo, porque ele tem um ótimo drible, é enorme. Lucas, não é um time carismático, mas é um time que te seduz, viu? Não é pelo carisma que ele te seduz, não. É um pouco pela insistência. Tem isso? Pode, assim? Cara, ok. Vou comprar essa, né? É um time insistente. Continua sendo para mim um time com teto, sabe, Gibas? Assim, com pouca expectativa de. Como é que eu posso dizer, velho? Pouca expectativa de iludir o seu próprio torcedor, sabe? É mais ou menos esse tema que a gente tá falando, a desesperança, né? Ele tem uma desesperança saudável, ele traz uma desesperança saudável para o seu torcedor. Mas, cara, dentro desse modelo de desesperança saudável, ele, os últimos 3 anos, né, ele já foi criando um padrão, assim, não dá para chamar de padrão, porque o ano do meio foi bem complicado, né? Mas, assim, esses 3 anos do Thibodeau, ele teve uma oscilação que eu acho que não é irreal esperar que ela possa acontecer de novo. Então, assim, o ano 1 do Thibodeau, desse Julius Randle novo do Thibodeau do Knicks foi muito legal, né? Ele foi ao NBA, o time do Knicks foi para playoff com mando de quadra contra o Hawks, e foi com mando de quadra? Agora eu não lembro. Mas, enfim, foi um confronto de quarto e quinto e perdeu. Perdeu em casa, tinha um mando, sim. E perdeu esse confronto de quarto e quinto. E depois, no ano seguinte, foi um horror, né? Eles trouxeram jogadores ofensivos, trouxe o Kemba Walker, trouxe o Evan Fournier, e foi um horror. O time... o Julius Randle era vaiado dentro de casa, né? Poxa, imagina, o Julius Randle que 2 dos 3 anos pegou a NBA e no ano do meio era vaiado pela própria torcida, né? Então, era uma coisa meio doideira, né? O que estava acontecendo naquele ano, mas ainda acho que dentro de personagem, viu, Kibas? Era uma doideira, assim. Nossa, como é que pode, no ano do meio, ter sido tão diferente dos outros? Mas acho que é uma oscilação factível dentro desse elenco do Knicks. Pro ano seguinte, né, chegou o Jalen Brunson, e aí sim, né, um jogador que hoje é uma prateleira bem acima da média da posição na NBA. Não é a primeira prateleira da posição, acho que ele não é um top 5 armador da NBA, mas é um cara bem legal de se ter no elenco, né? Muito bom, que ganha jogo, que fecha o jogo muito bem, e ele conseguiu transformar esse ataque do Knicks, Guilherme, que é o 25º em pace da liga, o time do Knicks, mas ele conseguiu transformar num ataque muito eficiente. O Knicks teve a 3ª melhor eficiência ofensiva da NBA inteira. E quando a gente olha para o elenco, a gente não vê, cara, como é que eles conseguiram essa 3ª melhor eficiência da liga, né? Qual é o segredo para eles terem a 3ª melhor eficiência da liga? Porque aqui a gente não vê um time que, primeiro, não mata bola, né? Você tem ali o RJ Barrett, que já teve temporada de 40%, chutando para 40%, chutou 31%, né? Você tem o Julius Randle, que ele precisa do espaçamento criado através dos seus companheiros, porque ele em si não é um cara que espaça a quadra, né?
Os bigs do Knicks não chutam, né? Os bigs do Knicks são, assim, bigs que vão atacar o rebote ofensivo. O Knicks é muito bom em pegar rebote ofensivo, é o terceiro da liga, é um dos pontos, né, em que faz esse time ser tão eficiente, mas outro motivo do time ser bem eficiente ofensivamente é que é um time que controla suas turnovers. O Knicks é um time que basicamente não entrega a bola para o adversário, mais ou menos por isso também que o time fica confortável com esse pace, 25º em pace, porque é um time que controla, né, muito mais o jogo do que na média da liga. É um time que dá muito minuto para os seus principais jogadores, então assim, vai ter que controlar o pace, porque os caras cansam, né? Jogar na intensidade da NBA é cansativo, e o Julius Randle, o Jalen Brunson, o R.J. Barrett vão jogar 35 minutos por jogo, né? Então é, de certa forma, cansativo também ficar nesse ritmo, né? Um pouco mais veloz da NBA. Não vai acontecer. Então, Gibas, é um time que por ter tido esse ano tão especial ofensivamente, não me assusta se a gente tiver um ano mais ou menos de novo do Knicks, porque eu não sei se eles conseguem reproduzir todo esse talento ofensivo nesse ritmo, né? Então, assim, eu não sei se a produção do Knicks vai se manter com os times tendo um ano a mais para olhar o que eles fazem, né? O que dá certo, enfim. Eu não vejo esse talento ofensivo, essa explosão ofensiva do New York Knicks. Eu não sei como eles conseguiriam repetir. Então, assim, 44,5 é um número menor do que o ano passado. Eu vejo outras equipes no leste tendendo a oscilar mais do que o Knicks. O Knicks vem de 47, mas eu não estou confortável para meter um over, sabe? Eu acho até que se arma na cabeça, eu botaria um over no Knicks aqui. Mas eu não estou confortável para ir no over. 40 aí? 44,5, precisava de 45, né? Vem de uma temporada de 47 e não mexeu muito no time. Então, assim, arma na cabeça, acho que eu iria num. Ah, o Knicks consegue 45, sim. Até porque se fizer menos do que isso, periga ir para play-in, né? E eu acho que tem outros candidatos. Assim, acho que o Philadelphia hoje é um time mais que assusta mais ir no over do que o Knicks. E tem times atrás bem legais, né? A gente já fez do Hawks aqui, já fez do Magic, já fez do Pacers. Um desses aqui pode suplantar o Knicks desse ano, não seria um absurdo, né? É isso, Gibas. Fico assim bem moretando pro lado do Knicks. Pra não Stay ficar out. moretando. Stay out. Stay away, né? Acho que é um stay away clássico, né? Arma na cabeça iria no over, mas aqui, de preview eu vou no under, né? Acho que é um ano em que eu não fico confortável achando que o ano vai ser tão legal para o Knicks, sabe? Todo mundo conseguir jogar os jogos todos, né? Julius Randle e Jalen Brunson jogando, sei lá, 70 mais jogos de novo, seria bem legal para o Knicks. Acho que tem esse buraco mesmo, né? Na posição 4, que... você traz o Josh Hart para ali, beleza, mas aí você abre um buraco em outra posição, Knicks. Não tem muita gente para jogar ali ao lado também, né? Você vai ter o Quentin Grimes, agora tem o Dante DiVincenzo, mas acho que o momento faz falta. O Mitchell Robinson costuma perder uns joguinhos também, né? Perdeu 30 ano passado. Até a tendência dele é isso aí, né? A média que ele se acostumou a ter é essa, perder de 25 a, sei lá, 30 jogos por ano. Então, assim, um cauteloso under aqui pro Knicks. Vou de over, Lucas. Não esperaria outra coisa de você, viu, Guilherme? Se você bem honesto. Vou de over no Knicks. Aquele over parcimonioso, respeitoso e descrente, né? Como acho que tem que ser. Mas acho que o time tem o suficiente para repetir. Não acho que vai ser um ano glorioso, mas acho que é um ano. Eu entendo sua tese, né? Essa tese do Knicks intermitente. Tem um ano que dá, o outro não dá. Um ano dá, o outro não dá. E eu entendo, sobretudo, o fato desse time parecer muito anacrônico, né? Uma tese que eu tenho defendido desde que o Thibodeau chegou nas vitórias e nas derrotas. E aí, quando perde, fica assim, pô, mas tava na cara que ia perder, porque esse time é muito anacrônico, velho. Ele joga um tipo de jogo que não existe, mas, velho. Primeiro, acho que é um candidato à Copa do Brasil da NBA. Acho que temos um candidato bem E assim, objetivo aqui. só um parêntese aqui, né? O Knicks ano passado foi a 19ª defesa da NBA. Então, assim, venceu porque atacou muito bem. Foi o terceiro melhor ataque da NBA.
em offensive rating. Então, assim, o pace faz com que a pontuação não seja essas coisas todas, né? Mas foi muito eficiente atacando. Aí, assim, eu não vejo uma grande evolução defensiva nesse Knicks possível, e também não vejo como manter esse ataque tão alto. Então, se não vai ser na defesa, sabe? Vai ser muito no talento do Jalen Brunson para fechar jogos. E aí que o Knicks vai conseguir essas 45 vitórias, né? E aí eu acho um pouco demais cobrar isso do Jalen Brunson. Acho que esse Knicks tinha que ser melhor a essa altura do trabalho do Thibodeau, né? Foram 3 anos assim bem... no ano que foi muito bom foi tipo defesa top 5 na NBA, aí no ano seguinte a defesa foi bizarra e o ataque também, e ano passado foi ataque top 5, defesa abaixo da média, né? Não consigo precisar, por isso que eu fico, não é nem muito assim, um ano sim, um ano bom, é mais assim, cara, é normal oscilar porque os caras não são tão bons assim. Ok. Gosto da sua descrença porque ela será a lágrima Você no quer calar os futuro. haters, né? É isso, ela será a lágrima no futuro do sucesso do Knicks. Okay. Eu acho que tem time suficiente para que a identidade estabelecida do Knicks consiga se sobressair, sabe? Tem time o suficiente ainda no meio do caminho. Acho que é um momento em que o Knicks sabe quem é, sabe o que esperar, sabe por onde as vitórias vêm, e acho que a gente tá com uma memória bem ruim aí do Jalen Brunson refletindo para todo mundo que existia na Copa do Mundo, mas acho que ele vem de um saldo de carreira mesmo, né? Acho que ele Sim, se tornou jogadoraço. outro jogador, assim. Claro que tem essa questão ainda do Julius Randle, não sei muito bem qual é a página que o Tite Bodô e ele, né, se encontram, né? Como que tá essa relação, para onde isso pode ir. O time acaba de fazer uma mudança também no front office, né? Não sei que tipo de impacto que a chegada do Rosas. Aliás, se tiver nome aí que se assemelha a Rosa, você pode ganhar um emprego no Knicks, né? Que já tem o Leon Rose, tem o Lucius Verdade. Rosas. Me parece uma tendência, né? Passou muito ano com o Derrick Rose ali, mesmo sendo bem claro que não dava mais. O Knicks tem essa tendência aí. Choram as E, rosas? cara, espero que nesse ano o Knicks consiga ser competitivo de novo, né? Então, que o Rosas e o Rose não chorem. Mas, assim, tem um ponto assim, que eu acrescento ainda. Por jogar assim, e por ser mais ou menos desse modelo aí, eu entendo a magreza do elenco, né? A justeza. Justeza se usa? Não lembro se justeza. Acho Se que não se usa. usa, agora precisa usar, Guilherme. É bem legal a justeza. Acho que usa sim. Cara, tem o fato do. Tem o fato do Knicks achar uns caras, né? E botar na rotação. Eu acho que a gente não conhece ainda, né? O próximo Miles McBride, o próximo Quentin Grimes. Caras que não estavam óbvios, assim, que contribuiriam. Eu acabei de falar aqui do Quentin Grimes como alguém da rotação, alguém que joga, né? O titular. Geralmente é o cara que defende o principal jogador, o principal Eu lembro ala. que no ano passado eu fui meter um Quentin Grimes no preview, você tava bem reticente com ele, né? Pois é, e olha Você aí, né? queima a base, né, Guilherme? Você tem esse traço aí de torcedor. Não do Knicks necessariamente, né? Mas de alguns outros torcedores. Ele deu um salto, né? Ele sai de 6 pontos por jogo para 11 pontos por jogo, 17 para 29 minutos, né? Ele vira um jogador da rotação mesmo. Agora, quem serão os próximos, né? Quem que vão ser Mas os você é um Isaiah candidatos? Robinho, o jogador que mais tem cara de bebê na NBA? Cara, eu acompanhei bastante o Isaiah Roby porque ele foi pro Dallas e todas as vezes que ele entrou, o melhor é que ele tivesse saído já, né? Então não era uma Correto. ótima, não era um, não foi uma coisa assim que eu fiquei impressionado, né? Ele chegou como um calouro velho, já com cara de neném. Só que assim, ele teve uma carreira desde que saiu interessante, né? Porque ele jogou no Pegou um Spurs, Thunderzinho, pegou um pegou o Spurzinho. Standard, né? E, cara, ele mal. Acho que ele. Cara, eu tô vendo que ele nem entrou. Acho que eu só vi o jogo dele na Summer League pelo Dallas, aparentemente,
para season. Ele não jogou o jogo oficial. Para você ver como ele estava no tempo do Dallas. E acho que no Thunder ele teve algumas coisas bem interessantes. Só que era aquele time do Thunder que, cara, não estava muito na vibe de competir, né? Quando ele estava em quadra, ele meteu 10 pontos por jogo. Não me lembro como. Não me parece o perfil de jogador do Knicks, mas tá lá, né? O Thibodeau quer olhar, é uma posição que faz falta, né? Pode ser, mas geralmente não são esses caras, né? Geralmente são os caras mais obscuros, que a gente nunca ouviu falar, que estão aí tentando Menos ver cara de G-League, bebê. undrafted. Sei lá, eu gosto, por exemplo, do Nathan Knight. Acho que é um jogador que ele chega como two-way ainda, né? Então não é uma. Mas às vezes que eu vi ele jogando lá no Minnesota, pô, eu fiquei meio impressionado. Assim, falei, cara, esse cara é grande, hein? Esse cara é atlético, hein? Esse cara, pô, ele chuta ainda, caramba. Fiquei um pouco confuso com o Nathan Knight. Agora o Knicks levou pra G-League, mas assim, acho que geralmente esses caras assim, a gente não espera. Eles simplesmente aparecem e se instalam como poceiros no nosso coração, Lucas. Ok. Gibas, o Knicks tem a própria escolha do próximo draft, tem a escolha do Dallas do próximo draft, protegida no top 10. Acho que esse ano vem essa escolha para o Knicks, então boa peça de troca. Tem escolha do Detroit, que não vai vir, ela tem proteções até a 18 para esse ano, então assim, o Detroit precisaria ter uma campanha top 13 da NBA, que não deve acontecer. Tem a escolha do Washington Wizards, também protegida no top 12, não vai rolar. Quem sabe lá em 2026 é protegida só no top 8. E a do Detroit em 2027 é protegida só no top 9. Então até lá pode ser que se convertam essas escolhas. Então são peças interessantes para troca também. Pô, escolhendo o Detroit, escolha do Washington Wizards é gostosa demais, né? Então são escolhas aí que o Knicks tem que podem ser incluídas em trocas. Tem escolha do Bucks de 2025. Então, assim, o Knicks tem as suas escolhas todas e tem escolhas de outrem, né, Givas, para trocar, para movimentar aí, quem sabe reforçar o elenco ou tentar um big splash. Bem curioso que o Knicks não esteja, assim, mostra bem que é outra era que o Knicks não esteja, por exemplo, envolvido em rumores de Damian Lillard, de James Harden, né? Porque em outras situações a gente certamente viria o Knicks linkado a esses jogadores. Knicks, Gibas, eu quero ver o Knicks linkado agora, daqui a pouquinho, né? A peças do entretenimento brasileiro. Opa, Mas, antes opa. disso, preciso, mais do que quero, viu, Gibas? Preciso pedir que as pessoas apoiem o Café Belgrado. Ontem, Gibas, 25 de setembro de 2023, tivemos um total de 0 apoiadores novos, né? Então, é um daqueles dias que a gente vai dormir apreensivo, dá uma choradinha, né? Antes de dormir. O chorinho do ganso, né? Que atrai o sono. E espero que hoje seja um dia diferente, né? Começou até diferente. O Moisés meteu um apoio exótico no meu gradão. Exótico porque foi lá via Apoia-se, né? A gente recomenda que seja na Aurelo, porque você automaticamente já recebe todo o conteúdo de áudio exclusivo do Café Belgrado, mas vindo por outro meio a gente vai dar um jeito também, Moisés, mas cafébelgrado.com.br, apoia o Belgradão, precisamos muito do seu apoio, vai te levar para a página do Café Belgrado na Aurelo, e lá você tem acesso a todo o conteúdo do Café Belgrado, você segue o Café Belgrado, já vai receber nossas newsletters também, né? Enfim, é a casa do Belgradão, cafébelgrado.com.br. Para você ter ideia, esse episódio que você pode estar escutando aí, sei lá, no Spotify, né, Apple Podcasts, a gente sempre está muito bem ouvido na Apple Podcasts. Muito obrigado a todos vocês que escutam por lá. Você ouvindo na Aurelo, você traz alguns centavos para o Belgradão, né? Centavos que, acumulados, Guilherme, podem se tornar reais, né? E esses reais podem se tornar até mesmo centenas de reais se vocês colaborarem, né? Então, cafébelgrado.com.br é um aplicativo também, né? Tem essa página que é no navegador, dá para você apoiar pelo navegador, mas para ouvir mesmo os podcasts é bom no aplicativinho, né? Que você pode ouvir em qualquer lugar. Tem na Apple, na App Store, né? Tem no Android também. Então, sem preguiça, hein? Vai lá no Belgradão. Faltam 2, Guilherme, agora para a gente chegar em 2.000 seguidores lá na Aurelo.
E no Spotify, por exemplo, a gente tem mais de 30 mil seguidores, né? Então, por que vocês odeiam tanto o Belgradão, gente? Vem pra casa do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Gibas, 2 motivos rápidos e apelativos para as pessoas apoiarem o Café Belgrado hoje. Primeiro, né, assim, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que, pelos mecanismos tradicionais de mídia, não é capaz de existir. A verdade é essa, Lucas, nós estamos fadados à não existência. Assim, na prática, a gente foi feito para não existir, né? A gente foi feito para não durar. Essa é a realidade. Tal qual a canção do Marcelo Genesi, né? A gente é feito para acabar. É isso. Não sabia que tinha essa canção, não. Vou até ouvir logo que acabar aqui. Eu sou meio ruim, Marcelo Genesi. Não. Só conheço aquela do Quando eu tive passar, fiquei paralisado. Não conheço mais nenhuma, né? Então vou me inteirar com essa canção aqui na sequência. Assim, falando português, claro, né? Assim, na prática, a gente não chegaria nesse momento que a gente tem 6, 7 anos de projeto. Não existiria. A verdade é essa, por quê? Porque, assim, provavelmente a gente não conseguiria dedicar esse tempo todo. Poderia ter um podzinho lá, semanal, de caras que gostam da modalidade, fazer lá, ficar umas 2 semanas sem fazer, porque teve muito trabalho. Provavelmente estaria engajado em outras atividades profissionais, pessoais, e não conseguiria atualizar diariamente, como a gente faz, e com projetos de fazer coberturas em loco, fazer especiais, conteúdos exclusivos. A realidade é que não existe espaço para isso, não existe. Um projeto do nosso tamanho, que é um projeto especializado, de um esporte que não tem tanta visibilidade, e assim, 2 pessoas que não estão no centro econômico, midiático do país, cara, a verdade é que não era para existir. O único motivo da existência do Café Belgrado é que lá por meio de 2018, meio que na tentativa erro, meio que acompanhando o movimento que estava acontecendo na mídia, a gente abriu o nosso plano de financiamento coletivo e desde então, vocês que estão aqui, boa parte de vocês que estão ouvindo, são os responsáveis por isso, criamos o financiamento coletivo e o nosso público sustentou essa ideia. Não existe. Geralmente, os produtores de conteúdo independente que conseguem sobreviver são sustentados pela sua base, porque na prática o que se chama de produtor de conteúdo foi ficando para trás, foi dando lugar ao tal do influência, que geralmente opera na casa de milhões de seguidores e trabalham com marcas que os remuneram muito bem e que olham para os supostos, né, os assim chamados produtores de conteúdo. Acho que todo mundo é produtor de algum conteúdo, né? Por isso que eu acho que é um termo esquisitinho. Mas assim, olha para os supostos produtores de conteúdo e assim, pô, esses caras aí. O Lucas acabou de falar 30 mil no Spotify, um canal de YouTube que não chega a 10 mil seguidores, né? Não chega a 8 mil, né? Estamos na luta para chegar nos 7 mil. Chegando 8, a gente vai fazer uma festa. Assim, para que serve? Ah, eles têm um Twitter de 30 e poucos mil. Ah, então de repente eu vou fazer um adzinho com eles aí, muito específico do basquete. E assim, não dá para viver disso. Com a mecânica da lógica capitalista, para onde as coisas foram. É por isso que os canais de futebol foram falar do próprio time, e aí a base deles de torcedor do time que sustenta, e é por isso que os influencers fazem todas as pataquadas que vocês conhecem, e imagino que vocês estão aqui é porque não gostam do grande conteúdo dos grandes influencers relacionados ou não à modalidade que a gente trata. Então, assim, nós fomos feitos para não existir. Nós e outros que também trabalham nessa área, estou falando especificamente da gente. Então, quando eu falo nós fomos feitos para não existir, pô, um cara no Paraná, outro cara em Fortaleza, quase 40 anos os dois, não fazemos dancinha, não postamos foto com marcas, não fazemos atividade de ativação de coisas. Gibas, eu faço dancinhas, viu? Mas não postamos as dancinhas que fazemos. Ok. Então, assim, nós não fomos feitos para esse mundo da tecnologia. No entanto, da comunicação midiática, talvez em outros tempos, o caminho fosse outro, né? Talvez algum veículo nos convidasse para fazer alguma coisa e tal. Cara, os veículos não fazem mais nada, vocês acabaram de ver, o Franco foi campeão do mundo, a ESPN não transmitiu, teve que fazer a narração ontem, foi ao ar ontem, com o narrador já sabendo o que teria acontecido no jogo, inacreditável, aconteceu isso. Então assim, a grande mídia não existe mais como existir, então a gente não ia ter espaço nenhum, ia acabar, fim. A única coisa que fez a gente existir foi o plano de financiamento coletivo. Então esse é o, vamos dizer assim, é o caminho, não tem outro, é esse.
Se você gosta do Café Belgrado, você é o responsável por nós, assim, pelo nosso destino. Nosso destino está nas suas mãos. É possível que isso vá em outra direção, que as coisas comecem a dar errado. A gente acha que não, a gente acha que é um momento, porque é final de temporada, começo de outra, né? Final de off-season, e que logo as coisas vão se estabilizar, mas assusta sim, né? Assusta. Estava uma crescente, a gente estava bem feliz, e as últimas semanas foram tenebrosas. De alguma maneira, o mês passado, as lives sustentaram, e a gente tem tentado, de alguma maneira, repetir isso, sem muito sucesso, mas com alguma alegria. Então, assim, é na luta, é por isso que a gente produz um monte, é por isso que nós estamos nessa. E, claro, a gente quer entregar esse tipo de conteúdo porque a gente quer continuar vivendo disso, né? Continuar tentando viver disso, acho que é o termo mais adequado. Até agora, 7 anos, significa que nós estamos conseguindo. Então, venha com a gente fazer parte dessa luta. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo... Rapaz, se fosse Enem, são zero, que saiu do tema, né? Porque era 2 e rápidos, né? Pô, peço perdão aí, mas... Mas não é Enem, Gui, então você foi muito bem. Então ok. E aí é o seguinte, né? O segundo motivo é que esse plano de financiamento coletivo, ele não é... A gente fala assim, eu tô suplicando. Cara, ok, mas a gente tem um orgulho também da ideia de, cara, a pessoa não pode vir fazer parte dessa nossa tentativa de viver disso simplesmente pela ideia do, tenho dó desse projeto, porque ele é muito pequeno, senão ele vai acabar. Cara, ok, esse for o sentimento que te mobiliza, não sou eu que vou falar, tá, não tenho esse sentimento. Mas, na verdade, a gente quer oferecer um modelo adequado ao nosso tempo, que é o conteúdo pago. Eu acho que esse é um modelo que, de certa maneira, tem sobrevivido, nesse modelo que a gente conhece. O que nós temos para oferecer? A gente entende que o que a gente sabe fazer melhor é podcast, então, por isso, nós criamos esse modelo de financiamento coletivo que é estruturado por podcasts. Podcasts exclusivos para apoiadores, já são mais de 100 episódios de variados temas diferentes. Esses temas, muitas vezes, né, quase todas as vezes, estão organizados em séries de podcast, e aí tem série especial sobre a vida de LeBron James, série sobre os estrangeiros da NBA, tem uma série sobre o Luka Doncic, tem uma série sobre as classes de draft, e aí vai. Esse foi um modelo que nós encontramos para criar condições de que a pessoa, ao fazer parte do nosso financiamento coletivo, ela receba em troca o nosso conteúdo. Receba. Então, podcasts dos mais variados para você apoiar, é muito simples. E a outra recompensa, essa mais comum, vamos dizer assim, é fazer parte do nosso grupo no Telegram. É vamos dizer assim, uma benesse a mais, além de claro, consumir os conteúdos que a gente produz, né? Consumir a nossa comunidade também, né? Fazer parte da nossa comunidade a partir de R$12. Você desbloqueia todos esses conteúdos, todos esses podcasts. A partir de 23, é um plano acima, você vem para a nossa comunidade lá no Telegram. Peço desculpa por ter sido muito, assim, muito prolixo nessa argumentação aqui, mas acho que as pessoas... A gente fala tanto e às vezes não fica muito claro o mote, assim, né? Da onde vem isso tudo, né? Qual é a lógica. Mas a realidade é um pouco essa, viu, Lucas? Estamos fadados a desaparecer caso não lutemos tal qual uma partida do New York Knicks em que os jogadores se atiram no chão e brigam, né? Então a gente tenta vencer pela insistência também, assim como o Knicks. Boa, Guivas, gostei muito. Guivas, se a pessoa escuta o Café Belgrado desde 2017, não apoiou nem um mêsinho assim, é síndrome de impostor? Não, cara, as pessoas não sabem porque eu editei, tá? Esse começo que eu tô arrependido de muitas atrocidades que eu falei a respeito desse conceito. Não, Gui, você tem que deixar, velho. Que isso? Eu tenho medo de deixar e ferir suscetibilidade. Então esquece tudo que eu falei. Guilherme, assim, só uma coisa. Se você desde 17 ouve a gente não apoia, cara, muito obrigado, porque assim, claro que ouvir a gente desde 2017 é a melhor coisa que existe. A gente sabe que muita gente tem essa lógica e não tem situação favorável para poder apoiar. E, cara, se todos fossem igual você e só nos ouvisse, já estava muito bom, no sentido de que, cara, quer dizer que a gente tem uma audiência bem legal, né? Então, muito obrigado. E se você nunca pôde apoiar, por outros motivos, sei lá, se puder divulgar a gente, já ajuda bastante, né? Falar para um amigo. É esse boca a boca que vai dar para fazer a gente lutar, cara. Porque, acreditem, cada novidade tecnológica, cada onda nova de produção midiática, a gente fica mais soterrado. A gente fica mais... Vocês lembram quando não tinha podcast de vídeo? Porra, a gente estava muito bem colocado, né?
começou o podcast de vídeo, tipo, a gente era, sei lá, a gente pegava top 100 do Brasil, de todos os podcasts, com alguma tranquilidade. Começou o podcast de vídeo, cara, a gente virou top 1000. Tipo, de repente a gente virou top. Olha só, a gente sai dali 94, 90, a gente vai entre os 1000. Esse nível, assim, de. Então, cada novidade que vier, olha que legal, tem uma empresa nova investindo no podcast. Cara, eles não vão investir nos produtores de conteúdo. Te garanto, não vão. O que eles vão fazer vão botar uma influencer para fazer um podcast de vídeo com um estúdio bonito, e vão entrevistar jogadores, e vai ser super legal. Agora, nós temos outra coisa para oferecer, e acho que quem está aqui sabe do que a gente está falando. Eu sei também. Cara, se você não souber, você é um grande impostor. Eu fiquei assim, você falou, a gente tem outra coisa para oferecer, eu achei que a gente ia botar alguma coisa nossa para jogo, assim. Né? Vou sortear meus livros aqui, né, de repente. Guilherme Tadeu, caso o New York Knicks fosse essa me quebrou uma legal. peça de entretenimento brasileira, qual peça de entretenimento brasileira seria? Gibas? Tive aí na noite não, né? Tarde de anteontem, uma experiência muito legal que foi acompanhar a final da Copa do Brasil com Rômulo Mendonça, né? Ele até postou no Instagram, né? Primeira final de futebol nacional que ele faz e tal, não sei o quê. E tive a oportunidade de acompanhar com Rômulo Mendonça. E o curioso, assim, o mais curioso de tudo para mim é que quando eu abri lá o app da Amazon Prime, tinha a opção de ouvir com o Kleber Machado. Tinha essas duas opções, você escutava com o Rômulo Mendonça ou com o Kleber Machado. Mas começava já com o Kleber, velho, isso que pega. Tipo, você tinha que mudar pro Rômulo. Isso. Aí isso aí ficou... Eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Porque tem uns sentimentos bem complexos em relação ao Kleber Machado. E quando eu tava pensando hoje, Guilherme, na peça de entretenimento brasileiro, para mim ficou muito claro. O New York Knicks, dessa maneira que está construído, me parece muito uma narração de Kleber Machado. Essa é a peça isso, velho? Que isso? Que você tem contra o Knicks, cara? Porque pra mim, né? Assim, eu sei que tem quem goste, né? Inclusive, você acabou de falar. Tinha o Rômulo Mendonça e o Amazon Prime já de cara metia o play no Kleber Machado. Sabe? Vi postagem, chegou na minha timeline, postagem dizendo assim, não acredito como a Globo deixou o Kleber Machado sair, sabe? Então, assim, eu sei que tem quem goste. Tem o seu sucesso, né? Vai pegar um playoffzinho. De repente vai eliminar até um Cavs, né? Mas, assim, eu vejo como confuso, sabe? Eu vejo como muito old school em outras partes, né? Assim, em boas partes, né? Mas muito confuso. Acima de tudo, muito confuso, né? Não é pro meu gosto, sabe? Então, tem quem acha muito divertido, sabe? Assim, tem um sucesso aqui e ali. Então, sei lá, na Copa do Mundo, cara, fiquei muito confuso com tudo que estava acontecendo, né? As pessoas gostando das digressões. Daí acho que o Knicks mete muito essas digressões, sabe, Guilherme? Agora vou meter um Fournier e Kemba Walker para esse time. Tipo, o Du vai ficar 4º ano seguido. Derrick Rose vem aí no ano que... Não, agora vamos só jogador de Vila Nova. Agora vamos trazer... O Arquidiácono, Guilherme, ele estava no passado, saiu, né? E voltou agora para esse ano também, né? Então ele ao mesmo tempo foi uma chegada e foi uma partida e por isso que ele chegou de novo. Então, assim, é demais para minha cabeça. Não sei se deu para entender. Eu sei que pessoas curtem, gostam, né? Algumas, mas tem gente que acha um pouco demais pra minha cabeça. E outra, não gosta do pace. Não gosta do pace da narração do Kleber Machado. Nem do Knicks. Ok. Não esperava, né? Assim, como entusiasta aí do Knicks, fiquei um pouco reflexivo com o caminho que você trouxe. Você é, de certa forma, um apreciador do Kleber Machado. Não sou. Não sou. É mais não? Não sou, não. Ok. Acho que nunca fui, viu, Lucas? Acho que talvez no tempo que ele tinha um programa de TV e falava aquelas coisas que o pessoal gostou na Copa, eu achava que tinha uma gracinha, assim, mas não era graça meio no absurdo, né? Não era, meio choque de cultura, entendeu? Você tinha que levar como choque de cultura. Não como... Ok.
Eu pensei o seguinte, né? É o Knicks, então tem que ser Globo, porque é Nova York, né? Assim, Ok. não posso meter um programa de internet que só eu assisto aqui. Não, não dá. Mainstream, mainstream. É mainstream. Agora, é um mainstream mais trabalhador do que propriamente um mainstream, assim, novela das 8, sabe? Sei. É um mainstream, assim, sou mainstream, mas as pessoas têm que entender o que eu entrego, que o que eu entrego é diferente do que se espera do mainstream. E aí, Lucas, vou Ok. fazer uma grande homenagem àquele que para mim é a maior peça de entretenimento barra informativo da TV brasileira. Globo Rural, Lucas. O New York Knicks, antagonicamente com o fato de ser uma franquia da cidade menos rural do mundo, talvez, Ok. Lucas, ela é o Globo Rural. O Knicks é o Globo Rural da NBA. Tem muito carisma. Tem, não é bem essa palavra, mas tem muita intensidade. Ok. Vai buscar histórias assim que mexem com o nosso âmago, sabe? Só quem já morou em comunidades rurais ou próximo delas entende do que eu tô falando. Latifundiários, latifundiários. Não, é aí que tá, não, Não? cara. Ok. Certamente não, velho. O Globo Rural, ele vai ali em quem, sabe, quem é do campo, assim, e Sei. é muito Assim, aguerrido. Gibas, alguém tem que ser o milagre da manhã da Globo, né? E o Knicks Cara, é o trabalhador, é aí né? que tá, mas ele é o milagre da manhã, o Globo Rural, ele é um, ele é um milagre da manhã diferente, sabe? Ele não é um milagre da manhã coach. Ele é um milagre da manhã que não precisa falar que é milagre da manhã, porque sempre acordou essa Sim, hora. é isso que Entende? eu tô dizendo. Ele é o milagre da manhã mesmo, né? Não é eu digo que sou o milagre da manhã, né? Não é Não, o, exato. sei lá, não é o Rodrigo Hilbert pegando um dia para fazer um programa às 5 e dizer, olha, eu sou o milagre da manhã, né? Porque Talvez ele até faça isso, porque, pô, ele tem essa vida rural, né? Ele faz várias coisas tem. bem rurais, assim, né? Mas, Lucas, uma homenagem aqui ao Globo Rural, que é um entretenimento de qualidade absurda, velho. É impressionante, sou um grande fã do Globo Rural. E, cara, o Francisco tem acordado em Você é um horários que grande fã do Globo Rural, Gibas? sou um grande fã do Globo Rural. Você não estava familiarizado com essa informação? Cara, eu ando com você, digamos assim, né? Desde 2003. Nunca tinha visto você citar o Globo Rural, Gibas. Cara, se você não me faz as perguntas corretas, né? Ok. Sério, hein? Nunca falei de Globo Rural pra você? A gente não chegou a tocar nesse assunto. Ó, Globo Rural desde 80, viu? No ar. Antes do LeBron, né? Antes do É Jordan isso, chegar na cara. NBA. É isso, velho. Você E acho entendeu. que, cara, acho que o Knicks foi campeão nessa época do Globo Rural sendo projetado, né? Porque aqui diz que o Knicks foi campeão em 73? Deve ter sido mais ou menos essa 73. época aí que o Globo Rural deve ter sido. Começaram a idealizar um Globo Ruralzinho, viu? É. Cara, Globo Rural, pra quem não assiste, recomendo, viu? Experiência incrível assistir um Globo Ruralzinho. Ok. Globo Rural passa que horas hoje em dia, Gibas? Cara, o Globo Rural ele tem edições diferentes, né? Porque tem o Caminhos do Campo, que Ah, acabou virando uma espécie de um Globo Rural local, né? sei. Que pelo menos aqui é assim, eu não sei como é que funciona, né? E aí o Globo Rural é o dominical. Não tem aquele Globo Rural diário mais, entendeu? O Globo Rural diário, ele virou um dominical super produzido, e aqui no Paraná o Caminhos do Campo é o diário. Então aí você assiste lá o Caminhos do Campo, eles te dão Rapaz. umas, é um pouco diferente a lógica hoje, né? Lucas, isso mexe muito com o meu passado, né? No presente estou um pouco confuso aí, né? Porque Ok. acho que é um pouco o contrário do que eu falei, inclusive. Acho que o Caminhos do Campo que é domingo, o Globo Rural é diário. Mas Mas, tudo Lucas, é bem, muito Guilherme. cedo. É muito cedo, tá? É muito cedo. 2009 a 2014, o Globo Rural diário foi apresentado por Ana Paula Campos, né? O que E, era, e que tem mostra ainda aí. diário? Não, acabou em 2014, última vez. Ah, então será que também é só domingo também? É. Só domingo, Ó, só domingo. eu sei que o domingo é Mas o ó, episódio. atualmente há flashes do programa nos intervalos comerciais da Globo nas parabólicas, para preencher o espaço destinado às afiliadas da emissora fazerem comerciais. Ah, é isso mesmo.
É um programa de 1 hora de domingo. Inclusive, acabo de descobrir que tem no Globoplay, velho, na íntegra. Olha Cara, aí. cara, não tem como não parar pra ver um Globo Rural, velho. Ok. É que esse nosso mundo, Lucas, que oferece jogos de basquete de madrugada, 6 da manhã, 7 da manhã, Sei. igual a gente teve nas últimas semanas aí, deixa a gente um pouco confuso, né? E aí, pô, a gente não tem mais aquele acordar, ligar a TV e só ter o Globo Rural passando, né? E isso aí tem muito a ver com a infância, assim, né? Uma coisa meio época que não tinha TV a cabo e tal. Porra. Pô, gosto muito de Globo Rural, viu? Um salve aí pra todo mundo que curte um Globo Rural também. Líder de audiência, viu, Gibas? Mas como que não Líder de vai audiência no ser? horário. Um salve aí. Um Tal salve. qual o Knicks, né? É, um salve aí ao Guilherme fazendo Você essa. não O tava Guilherme pronto pro também Globo é Rural, agro, né? né? Assim, Guilherme, eu Você não sei tava pronto dessa. pro Globo Seu... Rural, né? Não estava pronto pro Globo Rural, né? Não estava mesmo pronto, mas quem acompanha o Café Belgrado há bastante tempo aqui sabe que o Guilherme tem um pezinho no agro. Ele tem latifúndios familiares aí, é normal que Cara, tenha, que tenha essa, esse tipo de relacionamento com o Globo Rural. Guilherme Tadeu, há algum destaque final? Hoje, 26 de setembro, uma terça-feira? cara, acho que a dica que eu dou para as pessoas, né, como destaque final, a melhor dica que eu posso dar é que eles consumam nosso conteúdo lá no YouTube, viu? O Café Belgrado nas últimas semanas tem produzido conteúdos que ficam exclusivos para YouTube. É uma novidade na nossa trajetória. Tem Globo Rural completo no YouTube, hein? Também acabei de checar aqui. Informação. A gente tem produzido conteúdos exclusivos para YouTube. Até hoje não tinha muito isso, né? Em geral, as coisas que iam para o YouTube eram coisas que subiam no Pod, mas como esse movimento novo que surgiu aí na Copa do Mundo, no final do playoff já, mas agora, sobretudo na Copa do Mundo, de fazer mais lives, a gente notou que o nosso canal do YouTube é muito defasado com a nossa base, cara, é muito defasado. É uma rede social, né? Uma mídia, sei lá, não sei como é que fala, gigantesca, que as pessoas passam o dia todo lá, e as pessoas que ouvem o Café Belgrado nos podcasts, né, os números que a gente tem são bem maiores do que esses números de seguidores que a gente tem lá, a gente não tem nem 7 mil lá, então a gente sente que, cara, precisamos que aquele canal seja mais forte, até para que quando a gente tiver live tenha mais gente acompanhando, tem gente com hábitos, né, de acompanhar lives, né, não só hábitos de acompanhar as coisas que já acompanha no YouTube. Então, por conta disso, a gente tem feito conteúdos que são só para lá. Tem 3 últimos, né? Para vocês que ainda não acompanharam, tem 4. Tem a live de prévia da temporada, que já faz 11 dias, mas assim, fala as grandes histórias da temporada. Esse vídeo tá lá, tá disponível, não foi para podcast, ficou bem legal se você não ouviu ainda. Aí tem depois a live de. Essas lives têm sido às quintas, 8h30 da noite. Os melhores trios, né? Os trios da NBA nessa temporada, né? Falamos de todos os trios que analisamos um por um. Mais de 2 horas de conteúdo, né? Com imagens, hein? Belas imagens, aliás, lá disponível também. Tem um vídeo que recentemente subiu com Franca campeão, a nossa live de imediato pós-título de Franca. Foi ao ar anteontem, né? No domingo. E ontem estreamos um novo programa que segue os basqueteiros brasileiros, né? Os selecionáveis brasileiros pelo mundo. 1h40 de programa, também disponível só no YouTube. Falamos um pouco da trajetória dos brasileiros. Geralmente eu trazia esse conteúdo no final da live, lembra, Lucas? Falava assim, dos pods, né? Hoje vai ter tal jogo, semana que vem tem não sei o quê, agora vai começar a liga e tal. Então a gente está concentrando também lá no YouTube esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta disso, segue o Belgradão lá, ativa as notificações para quando a gente entrar ao vivo você receber, quando tiver vídeo novo também você receber. E indica para alguém, dá essa moralzinha, porque, pô, não chegamos nem a 7 mil, velho. E, velho, faz tempo que nós estamos tentando, hein? Tá estacionado. Além disso, lá no YouTube você vai ver, pode ter acesso a todos os podcasts do Belgradão abertos, Não né? todos, viu? Não todos? Não todos. Mas termine seu destaque final, que o meu destaque final tem a ver com isso, Guilherme. Ok, mas é isso só, Lucas. Terminei, pode falar. O meu destaque final, Guilherme, por isso que eu falei que nem todos estão disponíveis lá, é que amanhã, 27 de setembro, é aniversário de 6 anos do podcast Café Belgrado. O primeiro episódio foi ao ar
no SoundCloud na época, né? Em 27 de isso, setembro de 2017. Ele foi gravado no dia 25 de setembro, passou 2 dias para serem editadas e foi ao ar no dia 27 de setembro de 2017. Foi Então você que hoje, editou? Gibas, foi. Hoje, aniversário de 6 anos desse dia que a gente ficou. Cara, será que a gente bota isso numa mesa, essa porra? Será que vale a pena? Mas enfim, Guilherme, muito obrigado a todos que colaram com a gente nesse período, de lá para cá. O Café Belgrado já fez tranquilamente mais de 800 episódios de podcast desde então, nesses 6 anos. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nessa emoção. Amanhã a gente não tem nada especial programado, né? Mas de qualquer forma, pode ser você, né? Você apoiando o Café Belgrado, dando esse presente pra gente, apoiando, pra gente chegar aqui falando que, olha, tivemos muitos presentes de aniversário, né? Tem esse sonho, viu, Guilherme Tadeu? Muitos presentes de aniversário pro Café Belgrado. 6 anos amanhã. E esse episódio, número 1, quem é o Neymar da NBA? Graças, né, a tudo que a gente evoluiu desde então, não está disponível em lugar nenhum, né? Então, é só um aniversário mesmo, mas vamos deixar quieto isso aí, né? O nascimento, vamos deixar quieto. Mas, Gibas, ficou emocionado aí? 6 anos de projeto? Não Ok. cheguei a ficar emocionado, fiquei surpreso que faz exatamente 6 anos. Pô, faz tempo já, né, cara? 6 anos é bastante coisa. Achei a postagem aqui, Guilherme. Na época, o perfil do Café Belgrado era só seu. E diz o seguinte: um malemolente podcast do Café Belgrado, meu com @nepopop, tentando responder a questão quem é o Neymar da NBA. Tivemos 2 likes, um retweet, que provavelmente deve ter sido meu, 4 comentários, 2 deles meus, né? E um desses comentários era eu pedindo para ter uma arte. Alguém pudesse fazer uma arte pra gente do podcast. Que não tinha logo, não tinha nada, né? Não tinha nada. O Café E aí Belgrado já tinha. existia como blog, mas era um blog que eu mal atualizava, assim. Eu tinha um post a cada 1000 dias. Aí teve um comentário do Stefano Souza, que até hoje tá com o Belgradão. Stefano, você é o cara, viu? E It's Mifael, que realmente não creio que acompanha o Café Belgrado até hoje. Se acompanha com outro perfil. Mas ainda segue o Café Belgrado, hein? O que eles disseram, Lucas? O Stefano falou, só vou ouvir se vocês chegarem com os refris. Mas sim, vou prestigiar. Fazendo referência, né, o famoso tweet do Neymar chegando com os refris. E o It's Mifael respondeu, né? Acho que ele nem tinha ouvido ainda. Ele falou assim: Kyrie, craque, mas ainda não liderou um time. Trocou de áreas, mesmo no time dominante. A história é muito similar. Não vou dizer que ele acertou ou que ele errou, né, Gibas? Porque, felizmente, esse passado, né, não pertence mais aos ouvintes do Belgradão. Você tem esse podcast ainda em algum lugar? A gente tem no nosso drive. Se a gente for hackeado, a gente corre muito risco aí, Guilherme. Caraca. Assim, o ponto positivo é que a qualidade do som era tão ruim que talvez as pessoas não entendam, né, o que a gente tá falando, né? Negar que era a gente. Isso aí não era eu não, pô. Que isso. Pô, tem que ter festa amanhã, hein? Festinha amanhã, hein? Festinha amanhã. Chegue com os refris, chegue com os apoios. cafébelgrado.com.br. Valeu, Gibas. Até amanhã. Valeu, até.